aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4 e 5. Amém? Diz-nos assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo, esperando pronto para vingar da desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto que Paulo, ele traz à igreja de Coríntios. Primeiro ele começa defendendo a sua autoridade apostólica, que muitos não acreditavam no ministério de Paulo. Muitos não acreditavam, porque Paulo foi perseguidor. Paulo foi um homem que perseguiu a igreja antes de conhecer a palavra, antes de conhecer o evangelho. E Paulo não recebeu a revelação do evangelho por intermédio de homens, mas sim do próprio Cristo, que revelou o evangelho, revelou a palavra ao apóstolo Paulo, quando do encontro do caminho de Damasco. O texto que acabamos de ler, a igreja de Coríntios, irmãos, foi uma igreja problemática, era uma igreja carnal, era uma igreja que a carnalidade operava, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, era uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo, mas era uma igreja problemática, era uma igreja dividida, era uma igreja de divisões. Uns diziam, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, o outro eu sou de Pedro, o outro eu sou de Cristo. Então havia muitas discussões dentro da igreja em Coríntios. E a Bíblia nos fala que Paulo, ele escreve 2 cartas para ver se conseguia, mostrar para os membros daquela igreja o quanto eles eram falhos, o quanto eles eram faltos diante de Deus. E aqui a Bíblia nos diz, irmãos, que Paulo, ele diz lá no versículo de número 2, do texto que nós lemos, ele diz assim: rogo, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança e ousadia, e espero ter com alguns que nos julga como se andássemos segundo a carne. Aí tinha alguns que julgavam Paulo, que Paulo andava segundo a carne, e não segundo o Espírito. Porque os irmãos sabem que é de prática do ser humano fazer julgamento das pessoas. É prática do ser humano julgar as pessoas, Alguns julgam pela aparência, alguns julgam sem saber a causa, alguns julgam sem saber o acontecimento, o acontecido. E Paulo fala, quando eu vou ter com vocês, porque alguns de vocês me julgam que eu estou andando segundo a carne. Mas aí ele vai dizer, olha, irmãos, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, é lógico que nós andamos na carne, no corpo, mas eu não milito segundo a carne. Ou seja, eu não luto segundo a carne.
Aí é na onde que ele vem e diz assim, irmãos, porque as armas da nossa milícia, o que é milícia? É uma força militar de um país. É um exército. Aí ele fala, porque as armas do nosso exército, as armas do nosso exército não são carnais. O que é a arma carnal? Irmãos, o crente, ele tem que ser espiritual. Porque nós estamos preparando para uma vida espiritual na eternidade. Nós não estamos preparando para ficar nessa terra. Nós não estamos preparando para ficar neste mundo. Nós estamos nos preparando. Quarta-feira nós falamos do estudo aqui, que nós temos no céu algo feito não por mãos humanas, mas por Deus, que é a nossa habitação do céu. Habitação do céu. Então, ele fala, irmão, as armas da nossa milícia não são carnais. Crente não usa arma carnal. E o que é a arma carnal? Aí quando você vai em Gálatas, você vai ver que existe 16 obras da carne que Paulo classifica elas ali. Irmão, muitos crentes estão perdendo a batalha porque estão usando carnais. Estão usando armas carnais. Ou seja, às vezes alguém nos desacata, alguém nos humilha, e nós queremos pagar com a mesma moeda. Nós queremos pagar da mesma maneira. Só que nós não podemos pagar com a mesma moeda. Nós não podemos pagar com a mesma maneira. A pessoa, ela me fez mal, eu vou pagar ela como? Fazendo o bem. Eu tenho que fazer o bem para ela. Não, pastor, mas não, aí não é fácil. E quem falou que é fácil? Não é fácil mesmo, não. Ser crente até é fácil, mas ser salvo não é fácil. Porque todo mundo hoje é crente, hoje é normal. Eu sou evangélico, eu sou gospel, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas eu quero ver se é salvo. E Paulo, ele fala, as armas da nossa milícia não são carnais. Lembra de Davi? Davi, quando foi lutar com o gigante Golias, já que Davi não conseguia ver gigante, Davi conseguia ver um incircunciso filisteu. Ele não conseguia ver gigante, porque ele vivia uma vida espiritual ligada com Deus, ele sabia que Deus era maior do que o gigante. E eu tenho que saber que o meu Deus é maior do que a minha luta. Eu tenho que saber que o meu Deus é maior do que os meus problemas. E hoje, nós, como exército de Cristo, irmão, como milícia de Cristo, como igreja de Cristo, como exército de Cristo, muitos estão deixando a desejar. Estão deixando a desejar. Eles estão esperando de alguém. Nós não podemos só esperar de alguém, nós temos que fazer a nossa parte também, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esperar, eu não posso esperar só a oração de fulano, de Bertano para mim, eu tenho que orar, eu não posso esperar só uma palavra de alguém para trazer para mim, eu tenho que buscar a palavra. E nós estamos vivendo um tempo de crentes dormentes, uns crentes adormecidos, que você nem pode olhar para ele mais, que ele já quer escamar, já quer fugir, já quer sair, já quer abandonar. E Paulo fala, cuidado, que as armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, elas não são carnais. Davi, ele foi levar pão, foi levar queijo para os seus irmãos e para Saul, que estava na guerra. E a Bíblia nos diz que Saul e os seus irmãos, os irmãos de Davi, estavam escondidos com medo daquele incircunciso filisteu. Davi chegou, ó irmãos, ó Samar, ó Abinadab, ó Eliabe, ó, cadê vocês? Psh, cala a boca, olha lá o tamanho do homem. Ah, mas não acredito, cadê o Saul? Está aqui escondido também. Mas peraí, vocês não são homens de Deus não? Agora eu entendo porque que Deus não escolheu vocês.
Agora eu entendo por que Deus não chamou vocês naquele dia que me ungiu lá na frente de vocês. Porque vocês são um bando de frouxo. Vocês são um bando de covarde. Vocês tinham que enfrentar este gigante. Mas como que nós vamos enfrentar se ele é maior do que nós? E Davi, deixa comigo, porque maior do que ele está comigo, maior do que ele está conosco, maior do que ele está na minha vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. É o Senhor dos exércitos, está na batalha. Davi chegou para alguém e falou assim: o que vai ganhar quem que matar aquele incircunciso lá? Aí alguém disse: olha, o rei prometeu, vai ficar livre, a família vai ficar livre de imposto, não vai ser tributado a família, não vai pagar tributo, e o rei vai dar a filha dele em casamento. E o Davi estava na flor da mocidade, doidinho para casar. Falou: o negócio é comigo mesmo, eu vou aceitar a proposta. Quando ele falou que ia aceitar a proposta, dos irmãos dele julgou ele, disse: vem cá, você veio fazer graça aqui? Por que você não volta para casa e vai cuidar daquelas meia dúzia de ovelhas que você toma conta, querendo desfazer do serviço dele, querendo desfazer do trabalho dele? Vai cuidar das ovelhas lá. Falou: não, negócio, vou cuidar de ovelhas, as ovelhas já tem quem cuida lá agora para mim. Eu sei que o Senhor está cuidando para mim, porque Ele é o meu pastor, e não me faltará. O Senhor é meu pastor. Mas você é menino, você não sabe lutar, você não sabe guerrear, você é um adolescente. Eu posso ser adolescente, posso não saber lutar, posso nunca ter ido na guerra, mas eu tenho um Deus que é o Senhor das guerras. Mas você vai lutar com o quê? Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Soldado precisa de ter escudo, soldado precisa de ter lança, precisa de ter espada, precisa de ter... E você vai limpo? Você vai dessa forma? Você vai virar comida de urubu. Ele vai te esmagar. Não, vocês não conhecem a quem eu conheço. Vocês nunca viram o que eu já vi. O meu Deus está comigo. Um dia eu estava no campo trabalhando, e o leão veio para comer as ovelhas, e eu não aceitei. Peguei o leão pela barba, peguei o leão pela juba, e parti o leão no meio. Um dia o urso veio para poder matar as ovelhas, eu peguei o urso, e da mesma forma que eu fiz com o leão, eu fiz com o urso também. Mas quem me deu força foi o Senhor dos exércitos. Quem me deu graça foi o Senhor dos exércitos. Aí alguém fala assim: então vai até Saul, pergunta a ele se ele permite você lutar. Aí chega aquele adolescente ruivo, sem aparência, porque às vezes nós temos mania de julgar pela aparência, mas o conteúdo não está na aparência, o conteúdo está por dentro, o conteúdo está aqui, no coração. Não adianta nada ser formoso, ser bonito, ser lindo, ser linda, mas por dentro está podre, está um sepulcro caiado. Jesus mesmo falou: fariseus hipócritas, sepulcros caiados. O sepulcro caiado, você vai lá, hoje não é caiado mais, hoje não passa cal mais no túmulo. Hoje eles colocam porcelanato, tudo. Você olha lá, nossa, está melhor que a minha casa. Mas quando você tira a portinha lá, está cheio de osso, e às vezes fedendo lá dentro. Era isso que Jesus estava vendo nos fariseus, nos escribas, estava vendo nos saduceus. Então, irmão, nós precisamos tomar posse. E Davi, ele tomou posse das armas espirituais. Ele chegou para Saul: rei, eu me disponho a lutar com aquele incircunciso. De maneira nenhuma Davi o viu. Vamos ver quem é experiente. De maneira nenhuma Davi viu gigante. Ele viu? Não. Você pode olhar na Bíblia aí que eu vejo um incircunciso.
O que é incircunciso? Ele não faz parte da promessa. Porque os que faz parte da promessa são circuncidados, era na época da circuncisão. Eu não vejo um Golias, eu não vejo um gigante, eu vejo um incircunciso que está ofendendo o meu Deus, que está ofendendo a nação, e não tem nenhum homem aqui para guerrear contra ele. E eu vou. Rei Saul, estou disposto. Quem que é você? Sou filho de Jessé, o belemita. Quantos anos? Eu estou com meus 18, 17, 18 anos por aí. Mas você vai lutar como? Não, eu vou. O que vai ganhar? Vai ganhar isso? Não, pode deixar comigo. Então vem cá, meu filho. Já que você quer lutar, você vai pôr a roupa minha, porque o soldado precisa de roupa de guerra. Não vou pôr roupa do senhor, não. Não vou pôr roupa. Não, tem que pôr. E a Bíblia diz que Davi fez o quê? Vestiu. Davi vestiu a roupa de Saul. Só que Davi não sabia andar com a roupa do Saul. Crente espiritual não anda com a veste de Saul, sabe por quê? Porque Saul estava desviado. Saul estava desviado. Crente que é espiritual não anda, irmãos amados, copiando coisa de desviado, irmão. Eu fico louco da vida quando alguém vai lá no mundo e pega ritmo de música do mundo e coloca dentro da igreja e fala que está adorando o Senhor. Irmãos, não precisa disso. Deus já deu repertório, Deus já deu música, Deus já deu letra, Deus já deu graça, Deus já deu poder para a igreja. A igreja não precisa do Egito. A igreja não precisa do Egito. É o Egito que precisa da igreja. A Bíblia diz assim, o profeta Isaías, ele chega a dizer assim, ai dos que descem ao Egito para pedir ajuda, para pedir socorro. Ai daqueles que descem no Egito para pedir socorro. E o Egito é símbolo de quê? Do mundo. Ai daqueles que descem no mundo para pedir socorro. Você tem aonde pedir socorro? Primeiro, Deus. E se Deus falar assim, espera um pouco, você espera. Se Deus falar assim, eu vou te dar socorro, mas eu vou usar fulano de tal e fulano de tal para te abençoar. Você tem que acreditar. Mas não, as pessoas estão descendo lá no mundo, estão descendo lá no Egito e buscando coisa do Egito e trazendo para dentro da casa de Deus. E Deus está por aqui com este negócio, irmãos. Nós não precisamos, a igreja não precisa de autoajuda. A igreja precisa da palavra, ela precisa da autoridade de Deus em cima dos seus altares, para que o povo sinta a presença, a glória, a unção do Espírito no coração. O Davi pegou a roupa e começou a cambalear. Não parava em pé. Aí você pode dizer assim, ué pastor, então como que ele ia guerrear? É que eu acabei de dizer agora mesmo, roupa de desviado não serve em crente espiritual. Olha em quem você está espelhando. Se estiver espelhando em alguém que está afastado, alguém que está distanciado, você vai cair no mesmo patamar, você vai cair no mesmo erro, você vai cair na mesma dificuldade. O que eu tenho que fazer? A Bíblia diz, Paulo chega a dizer para os seus seguidores, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imita Paulo, que Paulo é imitador de Cristo. Quem nós estamos imitando? Hoje sai moda na televisão, sai tudo quanto é coisa, bebê, não sei o que lá, tudo, e todo mundo vai na onda. E crente indo na onda, irmão, não precisa disso não. A igreja, ela tem um dono. A igreja, ela tem um Senhor. A igreja, ela tem um Deus que pega todas as galáxias na mão, que pega todos os planetas na mão, pega todas as estrelas na mão, e chama todas as estrelas na mão, chama todas elas pelo seu nome, assim como nós chamamos aqui os irmãos pelo nome, ô Zezinho, ô Itinha, ô Samara, ô Luci, ô Natália, ô Tony, Deus fala para as estrelas, estrela fulana, estrela ciclana, e tem milhões e bilhões no céu.
Aí você imagina, né? O quanto esse Deus é tremendo. O Davi falou: rei, dá não. Não dá para andar com esse negócio aqui não. Tirar isso. Eu estou te falando, meu filho, você não serve para a guerra, não. Mas como você vai guerrear? Você não quer guerrear? Vou. E como? Deixa eu falar para o senhor. Eu vou contra aquele incircunciso. Que jeito? Em nome do prefeito, em nome do governador, em nome do presidente, em nome do rei. Não. O rei Saul, eu vou guerrear com aquele incircunciso, em nome do Senhor das milícias, do Senhor dos exércitos. Eu vou guerrear com ele. Agora, deixa eu te perguntar. Guerrear com as armas de Deus, as armas de Deus, elas são o quê? Espirituais, elas são invisíveis. Quando você lê Efésios capítulo 6, versículo 10, até o versículo 18, vai falar um monte de armadura que Deus deixou à disposição da igreja. A armadura, Deus deixou, capacete da salvação, o escudo da fé, né? A fé que apaga os dardos inflamados do maligno, tudo isso. Só que está faltando interesse de muitos crentes, irmãos. Está faltando interesse de tomar posse dessas armaduras. As pessoas acham que eles podem fazer alguma coisa para Deus quando eles querem. Quando der. Quando puder, se der tempo. Se deu tempo, você faz. Se não deu tempo, você faz. Porque se Deus ordenou e você não fazer, o preço vai chegar. O preço chega. O preço chega. Não, pastor, Deus não faz isso não, não tem preço. Tem preço. Tem preço. Fazer algum poder pelo Senhor. Então, aí Davi fala: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Aí Deus certamente, porque o pastor de ovelha, ele pegava vamos falar no linguajar nosso aqui? Quem lembra do embornar? Para levar marmita, para levar para a escola, fazia tinha uns que fazia de saco de linhagem, fazia de pedaço de calça jeans velha, velho, e saco de açúcar, de ração, fazia aqueles embornar. E Davi tinha o dele. Para quê? Porque o Davi pegava as pedras para cuidar das ovelhas. Para dar pedrada de ovelha, pastor? Não. Os irmãos sabem que tem umas ovelhas que é engraçadinha. Elas querem andar na frente do pastor. Sabia? Um dia Deus falou para Moisés, eu gosto daquele texto. Moisés, passa adiante desse povo. O que Deus estava dizendo? O que você está fazendo para trás? Seu lugar é na frente. Seu lugar é na frente. Passa na frente desse povo, Moisés. Toma a autoridade que eu te dei, Moisés. Aí Davi pegava a pedra, punha no embornar e tocando as ovelhas. Aí tem aquelas ovelhinhas cabeçudas, que você dá conselho para elas. É a mesma coisa de dar conselho para um periquito, para uma calopsita. Acho que a calopsita e o periquito não entendem mais. Aí você fala: irmão. Aí ela dispara na frente. Pastor! Sabe o que o Davi fazia? Pegava a pedra, colocava na funda e jogava. A ovelha, irmão, é um bicho assustado. A pedra caía, o que ela fazia? Vazava. Voltava. Voltava para trás. Ela voltava e ficava perto. Aí quando ela não assustava com a pedra, o Davi tinha duas coisas: vara, cajado. A vara para bater na ovelha rebelde. Cajado para tirar a ovelha do buraco. E se a ovelha não quiser sair do buraco, o cajado serve também para quebrar a perna dela. Aí o pastor quebrava a perna da ovelha. O que a ovelha fazia? Tinha que vir para o braço do pastor.
não queria ficar perto do pastor, agora vai ter que ser cuidado por ele. E é assim que Deus faz, irmãos. De vez em quando Deus quebra a perna de um e vem para meus braços. Ai, pastor, ai, Deus tremendo, o Senhor é poderoso. Irmão, não precisa de vingar, não precisa de julgar, não precisa de fazer nada. Deus traz tudo nas tuas mãos. Deus entrega tudo nas nossas mãos. Deus entrega. Deus entrega. Aí o Davi pegou, falou, rei, posso então? Pode. Então deixa eu pegar. Primeira arma. O nome do Senhor dos Exércitos, porque nós não fazemos nada se não for no nome do Senhor. Primeira coisa que ele usou, em nome do Senhor. Segundo, Davi passa no ribeiro. Davi passa no ribeiro. Ribeiro é o quê? Água. Água. E lá no ribeiro, irmão, as pedras eram lavradas. Quando os carros, carroça passavam, as pedras eram trabalhadas. Davi pegou as pedras trabalhadas, 5 pedras. Certamente o Espírito de Deus falou, Davi, pega 5. 5 pedras. E Davi pegou 5 pedras e colocou no embornar. E que mais? Pôs no embornar e pegou uma funda. É o que nós brincávamos quando era menino, matava passarinho, tirizil, matava rolinha, matava inhambu, né? Estilingue. Eita, nós íamos na farmácia comprar goma de soro. Não sei se os irmãos lembram dessa época. Hoje os meninos de hoje, o negócio deles é celular. Sabe nem o que é estilingue. Se for dar um estilingado, joga a pedra para trás. Ué. Não conhece. O que é isso, estilingue? Com tanta coisa. Boloquê, como é que chama? É boloquê mesmo que jogava aqui, né? O que é isso, pastor? Misericórdia da do Adão e da Eva. Mas, irmãos, o Davi passou lá, pegou 5 pedras, colocou no embornar e foi. O gigante olhou. Tem homem aí? Ninguém respondia. Todo mundo escondido. Passava 1 dia, 2 dias, 40 dias. Ai, tem homem aí? Aí apareceu um. Parecia um catatal. Igual eles falam, toquinho de açougue. O povo costuma dizer assim. Aí chegou lá. Ruivo, cabelinho vermelho, e os cabelinhos vermelhos geralmente tem uma sardinha. O Davi não. Aí eu vai. O gigante olha de lá. O que é aquilo? Estou custando ver. Tem homem não para mandar moleque, não? Mas eu não sabia que a força estava no moleque. Que a força estava no menino. Te quebra hoje, hein, menino? Vou falar moleque não, porque moleque vem de Moloque. É um deus estranho. Vou falar menino. Aí, menino, você está pensando? Aí ele viu o Davi vindo, com estilingue e com pedra. Você acha que eu sou cachorro para você vir com um pau e pedra para me bater? Nanico, hoje as aves do céu vão comer tua carne. E o Davi só escutando. Aí eu vou conjecturar. O Davi, o Golias ia daqui para lá. Para assustar o Davi, irmãos. O Davi. Você sabia que tem crente que tem medo? Irmão, para você vir fazer uma oração aqui no bairro tal aqui, o que é? É enfermidade? Não, é o capiroto. Isso aí não é comigo não.
Ué, você não é crente? Só, mas eu estou parado esses dias. Eu vou ligar pro Cristiano. Uma vez, era 2 horas da manhã, né? Ligou pro Cristiano, depois ligou para mim. Vem cá, pelo amor de Deus. Você lembra? Aí foi de madrugada, né? Falei, Jesus amado. Aí, irmãos, o Golias dava um passo e o Davi fazia o quê? Dava outro. Para onde? Em direção a ele. Porque você vence o inimigo é mostrando garra. É mostrando que você não tem medo. Agora, aqui sai em nome de Jesus. Né? Aqueles que expulsam, eu já vi, irmãos. Sai! Né? Põe a mão na cabeça, se ele der um berro, você vai ter que orar para o endemoniado e orar para o irmão ressuscitar. Porque a falta de ar, já era. Então nós precisamos de pegar essas armas. O gigante vinha. Você não vai correr não, menino? Ele ia de encontro. Mas não é que esse pirralho, ele é corajoso mesmo? Quantas pedras? E o gigante estava de que jeito, irmãos? Vamos ver, o raciocínio. Ele estava todo engomado. Capacete, couraça, espada. A espada dele, Davi custava pegar. Só que quem tem as armas não carnais, vence sem fazer força. A igreja vai vencer sem fazer força. Por quê? Porque quem luta por nós é o Senhor, irmãos. O Davi pegou e falou, agora, seu incircunciso. Irmão, ele não deu moral para o Golias. Ele não deu moral para ele. Seu incircunciso, ele não falou, seu gigante. Não, ele falou, seu incircunciso. Hoje tem gente, irmão, ora aí, porque o diabo está furioso. Está jogando o inimigo lá em cima. Toda vez que você fala isso, você está dando ibope para ele. Você fala, o inimigo está furioso, mas o meu Deus é poderoso. Agora ele é furioso, você entra para a caverna. Ele é furioso, a pessoa esconde. O Davi, vai inverter o negócio, viu, seu incircunciso? Você falou que a minha cabeça vai rolar, né? Mas o Senhor já me falou. Quem falou? Que ele já me entregou. Você, na onde? Na minha mão. Agora você pensa bem, um homem de 3 metros. Entregar para um de 1,50 m. E aí? Desproporcional, não é? Sem chance. Sim ou não? Sem chance. Sem chance. A guerra que nós temos é desproporcional também, porque o inimigo, ele é o quê? Astuto. E outra, o inimigo nosso, ele é o quê? Invisível. Você já viu ele? E nem quer ver, né? Eu já vi. Já vi ele por perto. Já vi ele na porta da igreja. A vontade dele é só matar. É pior bobeira o pastor pegar um microfone e perguntar: o que você quer dele? Eu quero a casa dele, comer coxinha com ele. Não, quer matar ele. É a função dele. Davi falou: é o seguinte, eu vou te arrebentar a cabeça agora. Agora, irmão, milimetricamente falando, tinha chance de você acertar uma pedra na onde que acertou? Na fonte. Aqui, ó. Os irmãos sabem que essa parte aqui, se você tomar uma pedrada aqui, já era. É sensível essa parte aqui. Aqui não, aqui na testa bate
faz um galo, mas quantas cabeçadas você já não deu em parede, né, tombo, aqueles galão na testa. Agora aqui não, aqui uma pancada aqui. Davi falou, agora. Só que eu acredito, assim, Davi, Senhor, a hora, o senhor me fala a hora, que é para sortar a pedra. Porque Deus vai te falar a hora que é para você agir. Não haja antes de Deus, que não vai dar certo. Não haja antes de Deus. Tem alguém que está querendo agir num negócio antes de Deus aprovar. Espera Deus aprovar, depois você faz o negócio. Porque se aprovar e Deus não tiver aprovado, você vai sofrer. E depois não vai pôr a culpa em Deus não, porque Deus está te avisando. Então espera Deus aprovar. Porque se fosse nós, irmão, nós já ia pegar aquele monte de pedra e já... acabou tudo, aí acabou, aí já era. Davi falou, eu vou no capricho. A hora que o senhor falar, eu solto a pedra. Pôs a pedra na funda, o gigante de lá sorrindo. Ei, coisa de menino, brincar de estilingue. Olha lá, matando passarinho, será que tá? Onde que vai achar aqui, ó? Brecha aqui, ó. Mas ninguém sabia também o tamanho da cabeça do gigante, né? Davi, aí Davi começou. A coisa afunda, a pedra na funda. Quantas pedras ele pegou? Não, para pôr na funda? E as outras 4? Estava no embornal. Bastou uma. É bom lembrar, boa lembrança. O crente tem que ter reserva. É igual as 5 virgens prudentes. Elas tinham reserva. Elas tinham reserva de azeite. Aí pegou a pedra e... Mas em conexão com quem? Não solta a pedra agora. Porque tem gente, irmão, que Deus fala com ele, fica doidinho para contar para todo mundo. Você conta, o inimigo vai fazer de tudo para atrapalhar. Espera. Vocês lembram do José? O José, todo sonho que ele tinha, ia e ó, apanhava. Todo sonho. Ai, nossa, eu estou querendo. Deus pôs no meu coração me comprar aquela casa. Aí você conta para todo mundo. Deus pôs, é um sonho que Deus pôs. Então espera confirmar. Senão o inimigo vai jogar areia. Não é só o inimigo não, irmão. Está cheio de gente de oi grande. Porque não existe orgulho. Não existe esse negócio. Cuidado com o olho gordo na sua casa. Benza a sua casa. Não tem nada de olho gordo, não. A casa nossa é protegida pelo sangue de Jesus, irmãos. Os meus filhos, os seus filhos, por mais que estejam afastados da presença do Senhor, eles estão guardados pela nossa oração, pela sua oração. Aí o que acontece, Davi? Aí eu fico assim pensando, Deus vai lá, porque aonde que Deus fala conosco? Quem já ouviu a voz de Deus? Não, onde, irmão, que Deus fala conosco? Aqui, ó. No coração. Da alma, no intelecto, no entendimento, no sentimento, na emoção. Aqui, Deus fala aqui. Davi, solta a pedra. Solta a pedra que eu vou guiar ela. E Deus não erra na mira. Oh Deus, olha para você ver. Deus, olha aqui com o Espírito de Deus. Vocês lembram que Saul... Acabe tentou esconder na guerra, vestiu de soldado e ninguém me acha aqui. Aí Deus colocou no coração de um soldado, solta uma flecha aí. Aí Deus falou, Deus foi guiando ela. Pá! Na onde? Acabe. Ou nós para de teimar com Deus, ou a flecha de Deus vai nos alcançar, hein? Ou nós para de rebeldia,
Para de ser amigo do mundo, porque nós estamos muito amigos do mundo, ou a flecha de Deus vai nos alcançar. Ou a pedra de Davi vai nos alcançar, irmãos. Porque Deus não quer te perder você para o diabo. Deus não quer. E para Deus não perder você para o inimigo, tem hora que nós temos que passar pelo um macete mesmo, que Deus vai moe assim para valer. Mas não vamos esperar, não. Não fica dividido, não. Você pensa bem, se Davi... ai, meu Deus, me ajuda. Vou falar, não. Você pensa bem, se Davi tivesse um foninho de ouvido na hora do Golias lá, e um celular no bolso, uma música mundana, um trem profano, e Deus, Davi! Deus falando com ele, é igual está acontecendo no dia de hoje. Tem dia na rua que você tem que subir o carro na calçada para desviar da pessoa que está na rua, que está com o trem no ouvido, para não acertar. E tem crente nessa, irmãos. Aí, nossa, o irmãozinho está espiritual, desceu com o celular, com Alckmin, primeiro falava Alckmin, né, aquele negócio no ouvido, desceu aí, ó, que benção, mas tira lá, que pauleira, que pauleira, não pastor, é sertanejo, não é gospel não, eu não sei se é sertanejo universitário. Quero ver o dia que chegar no céu, tem sertanejo universitário. Vai ter? Não, mas é bonito, pastor. Mas hino você não quer ouvir, né? Hino você não quer ouvir. A pedra vai te alcançar. Davi, solta a pedra. Pá! O que aconteceu com o Golias? Caiu. Morreu? Não morreu. Ué, pastor, e não morreu? Não, a pedrada foi só para tontear. Aí o Davi chegou lá, aqueles assim, né? E aí, cabeção? A espada dele. Pegou a espada do Golias. E aí, vai parar de injuriar os outros? Você falou do meu Deus? Pode ficar tranquilo. Você falou do meu Deus? E Davi custando segurar aquela espada porque era pesada, irmão. Você sabe o que Davi fez? Quem sabe o que ele fez? Pegou aquela espada e desceu. Decapitou o Golias. O corpo caiu para um lado, a cabeça para o outro. Que isso, pastor? E Davi ficou tranquilo. Irmão, Davi era sangue frio. Misericórdia, pensa bem, você matou o inimigo de carregar a cabeça dele. Olhar assim, entrar na cidade com a cabeça dele na mão. Ganhei troféu. O povo olhou, as mulheres olhou, o povo olhou, as mulheres olhou, começou a aplaudir Davi. Ei, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Mas você sabe por que Saul matou só 1000? Porque Saul não tinha Deus no seu ministério. Davi matou 10.000 porque Deus é o principal no seu ministério. A partir do momento que Deus for o principal na tua vida, as coisas vão desenrolar. Mas enquanto você tiver um pouquinho do mundo, um pouquinho da terra, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, Deus não tem como agir, não tem como te prosperar. Mas Ele está dizendo, eu estou pronto para te abençoar, para te ajudar, mas o teu coração é só meu, a tua vida é só minha, meu filho, para que eu possa operar. Lá no livro de Provérbios está assim, filho meu, dai-me o teu coração. Dá o coração para Deus. Esse aqui, pastor, não é esse coração de sangue não, esse aí.
Esse aqui de carne não, é o coração aqui, ó. É o seu intelecto, a sua mente, o seu entendimento, o seu sentimento, a sua emoção, aonde saem as decisões da sua vida. Não é a mão que decide, não é o pé que decide, não é a orelha que decide, é aqui, ó. Me faz lembrar o Espírito de Deus. Lembra quando Ezequiel estava na beira do rio? E Deus falou, Ezequiel, ele viu um homem com uma corda, com um cordel de medir, e falou, Ezequiel, mede 1000 côvados. Ezequiel mediu 1000 côvados dentro do rio. E foi andando, medindo. 1000 côvados é 450 metros. Porque um côvado é 45. É aqui, ó. Daqui aqui, ó. Daqui aqui, um côvado. Mediu 450. A água deu aqui, ó, no tornozelo. Ezequiel, mede mais 1000. Mediu mais 1000. A água deu na onde? No joelho. Falou, você está quase convertendo. O pé já está caminhando, o joelho está dobrando, mas não está certo ainda não. O que eu faço, senhor? Mede mais 1000. As águas lhe davam pelo lombo. Deus falou, ainda não está certo. Falou, mais 1000, senhor, o negócio vai pegar aqui, ué. Sem nadar, não. Mede mais 1000. Ele mediu mais 1000. Quando ele mediu mais 1000, o que aconteceu? Ele teve que mergulhar, porque não dava mais pé. Quando não der mais pé lá fora, eita, você vai nadar aqui dentro. Tinha o pé tinha convertido, o joelho tinha convertido, os lombos tinha convertido, mas faltava aqui, ó. Porque é aqui que controla aqui. Pé, dá um chute. Mas sai daqui, ó, do seu cérebro. O pé não faz nada sozinho. Tem um controle, tem um comando. Então, naquela hora, Ezequiel, quando mergulhou, chama-se, é o batismo. O batismo quer dizer imersão, submersão, submergir, ser totalmente cheio da glória de Deus e não sobrar espaço para o mundo, não sobrar espaço para nada, porque o Senhor nos quer de espírito, alma e corpo. Se fosse falar aqui, o teu pé converteu, você não vai no forró mais. O joelho converteu, você não prostra mais diante de imagem. Os seus lombos converteu, você já não esforça mais para o mundo, mas está faltando aqui seu intelecto, seu pensamento está sendo dominado. E você viu que Paulo fala aqui, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha a autoridade que Deus dá para a igreja. Versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo o quê? O nosso entendimento, a obediência de... Porque o nosso entendimento antes era o quê? Dominado pelo mal. Era dominado pela carne, era dominado pelo mal. E nós fazíamos só o que era mal. Mas aí, quando nós tomamos posse, irmãos, para encerrar, te prepare. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra, irmãos. Nós estamos numa guerra. Você está vendo guerra aí de países, Rússia com Ucrânia, Israel com Gaza, com a Palestina e tudo mais. Mas a maior batalha que está sendo travada é a igreja. Vocês não sabem o que o império das trevas está querendo fazer, só não fez porque a igreja está aqui. Só não fez a desordem porque a igreja ainda está aqui, mas saiu a igreja, esse mundo vai virar uma carniça. Esse mundo vai virar uma podridão, e Deus está dizendo, escapa
Preocupa-te por tua vida enquanto é tempo. Reconcilia com Deus. Volta para a presença do Senhor, porque os dias estão se findando e a hora é chegada. Não tem tempo. Irmão, pode falar para o senhor, meu irmão, não tem tempo mais. Não tem tempo mais. Não, pastor, ixi, ainda vai acontecer. O evangelho não foi pregado a todo, não está lá, não está falando isso não. É difícil hoje achar alguém que não sabe de Jesus. As mídias, a internet já propagou o nome de Cristo no mundo inteiro. Então não tem ninguém inocente. Todo mundo sabe. Então é hora, irmão, decida. Quem está na janela? Quem está debaixo do pé de zimbro? Sai hoje. Sai hoje. Ah não, pastor. O problema, pastor, sabe que o mundo é gostoso. Então fica no mundo. Deus não te proíbe, eu também não proíbo. Não, se Deus não proíbe, eu vou proibir. Pode ir para o mundo. Pode. Pode ir. Pode. Pode? Não pode? Tudo me é, mas nem tudo. E eu não me deixarei por levar por nada. Pronto. É igual o irmãozinho que converteu. Ele converteu, fazia parte de um grupinho de pessoas que mexiam com negócio. Aí chegou para agora você não pode, né? Agora você não pode mais. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer mais isso, você não pode fazer mais aquilo. E fez uma lista do tamanho da semana, igual o diabo fez para Martinho Lutero, quando o Martinho Lutero fez as 95 teses, colocou lá na porta, lá, o diabo veio e foi incriminar o Martinho Lutero, né? Falou, já está nada não, você já errou, você já fez, olha o seu passado. Aí falou, vira a folha. Quando ele virou, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é hora, irmãos. É agora. Não é amanhã. É hoje. Hoje eu tive uma luta dentro de mim, irmãos. E Deus vem falando, meu filho, não temas, fala. É o aviso, irmãos. Passa no ribeiro agora, pega 5 pedras, arruma seu estilingue. Não, pastor, não tem isso não. Leia a Bíblia, busca a palavra, viva para Deus, ora, consagra. Porque vem coisa pesada pela frente. E só o Senhor para nos guardar. Quem tiver no Senhor, lembra quando Deus falou para Moisés? Mata um cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa nos ombrais da porta. Meia-noite eu vou passar, vou matar todo o primogênito. A casa que não tiver a marca do sangue, vai padecer. Agora hoje a casa que não tiver firme, ela vai cair. Hoje não vai matar. Mas não vai suportar, não vai aguentar, vai abandonar. Então é hora de nós acordarmos, irmãos. De nós acordarmos. De nós despertarmos. Vocês estão entendendo a situação? Calorzão nós estamos passando aqui. No sul, frio e chuva. Rio Grande do Sul inundado. E nós ainda vamos ter frio ainda esse ano. Ah, pastor, não, já acabou. Você vai ver se acabou. O curso da natureza, a Bíblia fala que a natureza geme. Você sabe por que a natureza geme? Por causa do pecado do ser humano. Isaías chega a dizer assim que a terra cambaleia. A terra está cambaleando. Por causa do pecado dos homens.
Então hoje é noite de conserto. Hoje é noite de nós renovarmos a aliança com Deus. Você sabe por que para encerrar, irmão, você sabe por que Davi, assim, é lógico, é uma analogia que a gente faz. Davi pegou 5 pedras e gastou uma com Golias. Mas quando você vai ler 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 a seguir, Golias tinha mais 4 irmãos, que Davi matou todos eles. Juntou os soldados de Davi e matou. Juntou Abisag, juntou Absai, juntou os amigos de Davi e matou, porque os outros 4 iam matar Davi. Então, vença um inimigo hoje sabendo que você tem outro amanhã. Não vence e pensa que acabou, não. Ô, pastor, graças a Deus, acabou não. Mas quando que vai acabar isso? O dia que Jesus voltar. Porque enquanto nós estivermos aqui, o inimigo vai lutar para nos tirar da presença de Deus, irmãos. Mas nós estamos guardados, nós estamos cobertos. Eu quero orar por você nessa noite. Quem pode ficar de pé nessa noite?